eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. It, o horror cósmico na forma de palhaço. De qual canal? Viral Quest, rapaziada. Tá tentando imitar a carinha do It aqui, mas não dá não. É muito estranho fazer. Bom, é um videozinho aí sobre o It e a gente vai ver o que ele vai dizer. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e hypar o vídeo, por favor. Bora. Vamos. Você que é mais antigo deve estar se perguntando do porquê que eu tô falando de Pennywise de novo, sendo que há uns 3 anos atrás eu já tinha falado sobre ele. Bom, é que recentemente saiu a série do It, que mostra mais sobre as crônicas de Derry, com outros personagens diferentes do filme, mas o palhaço continua o mesmo. E relaxa que eu não vou dar absolutamente nenhum spoiler sobre a série. Obrigado, Então, porque se pra eu dar for uma assistir- aproveitada no hype, eu decidi falar sobre de novo. E quanto àquele antigo, ele vai ficar disponível só para os membros. Olá, amante do terror. Eu sou o Viral e hoje eu vou te Viral? contar sobre o Pennywise, o palhaço dançarino. Esse é o nome dele? Mas eu não consigo esquecer Primeiro, o meme, é importante saber sobre a cosmologia do universo de Stephen King. Eu não vou me estender muito nisso porque o foco não é na cosmologia, e sim no It. O Stephen King não criou um único universo. O mundo dele é composto por um multiverso inteiro conectado por uma estrutura única e infinita chamada Dark Tower. A Dark Tower é uma torre negra gigante que A conecta... gente viu o filme da Torre Negra, lembra? Vimos? Sim, do garoto que... Caraca, eu não vou conseguir te explicar, mas a gente assistiu a Torre Negra. E já faz tempo então. Não, foi esse ano. todos os universos que também são chamados de níveis, tipo as backrooms. Entre esses universos existem dimensões externas criadas por uma entidade primordial, basicamente Deus do universo de Stephen King, o Gun. Essas dimensões externas são chamadas de macroverso, ou então escuridão Todash, e é lá onde a tartaruga primordial, o Maturin, se formou. Mano, o que aconteceu no vídeo de palhaço? Ele é Tá, ele tá falando do universo do uma Stephen tartaruga King, colossal, do criador. literalmente maior que o universo. Ele também é um dos guardiões da Torre Negra e criador do universo que a gente vê. E como é que ele criou o universo, você me pergunta? Vomitando ele. O Maturin teve uma indigestão cósmica e acabou vomitando galáxias, assim criando todo o universo. Caraca. Pois é, o Stephen King tava muito louco quando criou essa É. história, porque não tem como uma mente sã criar isso. É tipo os caras que criou apenas um show. Tem que estar muito doidão pra criar isso, não tem jeito. Enfim, o Maturin é meio que a representação da própria criação. Até porque foi meio que ele que criou... bem, tudo que existe aqui nesse universo. Já o seu irmão representa justamente o oposto, a destruição. E quem que é o irmão dessa tartaruga? O It. O quê? Você achou que ele realmente era o palhaço? Não. O It é uma entidade cósmica primordial, assim como o Maturin. Só que não é uma tartaruga que nem ele, e sim um glamour. Glamours são um povo que se alimenta de medo e também conseguem mudar de forma, o que encaixa muito bem com o It. A forma verdadeira dele é chamada de Deadlights, ou então luzes mortas, que são 3 luzes laranjas que circulam entre si e nenhum ser de mente fraca conseguiria enxergar elas sem perder a consciência ou então ficar maluca de vez. Ou seja, nenhum humano comum conseguiria. Tem alguns até que ficam em coma, como no caso da Beverly, que só conseguiu voltar depois de ver as luzes mortas por causa do Ben que beijou ela. Sim, por algum motivo que até hoje eu não entendo, o beijo do Ben fez com que a Beverly voltasse de um coma induzido por uma entidade cósmica. O poder do amor é incrível, né, Stephen King? Enfim, essa entidade cósmica nasceu como um oposto do Maturin, uma entidade maligna de puro caos e fome. Ele não tem uma forma física, mas em uma parte do livro diz que o Billy olhou bem dentro dos olhos do Pennywise e teve o vislumbre do que seria a verdadeira forma dele, uma criatura infinita, rastejante e feita de luz laranja. Ele só viu essa forma por pouquíssimo tempo e foi a pessoa que teve a visão mais próxima do que seria realmente a coisa, e quase enlouqueceu por isso, porque que nem eu disse, qualquer um que veja a forma verdadeira do Pennywise, a consciência vai virar papinha. Agora, Mano, como é que... aí a gente vai, né? Eu não conhecia o It até sair o filme atual do It. Aí a gente vê que existe uma história totalmente bizarra por trás. Uma história parece ser paralela. Porque, tipo assim, Explicando no que filme... ele é irmão de uma tartaruga. Tipo assim, Que no bizarro. filme a gente vê que quando ele abre aquela boca lá e a Beverly vê aquela luz, a gente fala, porra, ele é um alienígena, né? Mas tem muito mais por trás Que é disso um aí. glamour. Que
se alimenta do medo. Coisa veio parar na Terra. Os detalhes são meio ambíguos, mas o que a gente sabe é o que a gente vê nos filmes não é a coisa em si, é um avatar dela. Pra quem não sabe, um avatar de um deus ou de uma entidade cósmica seria uma pequena parte, uma parte minúscula de um ser cósmico poderoso que foi separada dele pra agir meio que como um arauto ou então um mensageiro. É meio que uma forma dessa entidade tá em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu foi o seguinte: a coisa tava lá no macroverso, até que um dia ele viu um avatar dele pelo universo que foi vomitado pelo Maturin. Esse avatar não tinha uma forma humanoide, e sim tinha a forma de um meteoro viajando pelo espaço. É descrito como se a coisa estivesse viajando por entre planetas, como se eles fossem tipo restaurantes, procurando o melhor para entrar e se alimentar. E eu dou um doce para quem adivinhar que planeta foi sorteado para ser... bom, o restaurante da coisa. Pois é, foi a Terra. É sempre a Terra. Pois bem, ele pousou na Terra numa região onde milhares de anos depois seria Derry. Só que ele chegou aqui muito antes do ser humano sequer existir, cerca de 1 milhão antes de Cristo. Ele meio que previu a existência da humanidade daqui a uns milhares de anos. Dependendo da adaptação, a coisa pode ter chegado na Terra no século XVI, mas eu gosto de pensar que ela estava aqui muito antes do homem. Conforme a humanidade foi evoluindo, a coisa despertou lá em 1715, que foi quando a cidade de Derry já tinha sido fundada. Assim que ele despertou, mais de 300 colonos simplesmente desapareceram sem deixar rastro. Então se passaram 27 anos, onde mais ciclos de desaparecimentos e assassinatos aconteceram. Mais 27 anos, onde vários lenhadores são mortos, e então depois de mais 27 anos, aconteceu a explosão em Kitchener Iron Works, onde 88 crianças acabaram mortas. Então esse foi o maior banquete que o Pennywise teve na vida dele. Com o passar do tempo, o It foi moldando a cidade para que as refeições dele ficassem cada vez mais fáceis, até chegar num ponto em que o It é a própria cidade. Então meio que não existiria escapatória dele enquanto você estivesse na cidade de Derry. Mas como é que ele virou o palhaço dançarino Pennywise? Em 1904, um circo tinha chegado na cidade de Derry durante o inverno. Esse circo contava com um artista chamado Robert Bob Gray, que se apresentava no palco como Pennywise, o palhaço dançarino. Inclusive o nome Pennywise é um trocadilho com Pennywise Pound Foolish, que significa esperto com pouco, tolo com muito. Se o cara tiver com pouco dinheiro, ele é sábio. Se ele tem muito dinheiro, ele vira um tolo. O It tava só de tocaia, observando o cara e vendo como ele tinha facilidade em atrair crianças. Você lembra que o It é um glamour, que se alimenta tanto de carne quanto de medo? Então, os adultos eram bons? Até que eram, só que os medos deles eram muito abstratos, tipo não conseguir pagar as contas, divórcio, assalto, cair de moto, falência, demissão, se mudar para Parelheiros, essas coisas. Era muito chato se comparado com os medos das crianças, tipo o bicho-papão, escuro, fantasmas, o homem do saco, lobisomem, etc. Então, quando ele viu que poderia se apossar de uma persona que conseguiria atrair crianças como mariposas para uma armadilha elétrica, ele matou o Robert e assumiu a identidade dele como Pennywise, assim determinando o seu jeito de se alimentar de 27 e 27 anos. Agora, por que exatamente de 27 em 27 anos? Não tem um motivo específico para essa contagem. Não tem um motivo ultra especial porque justamente 27. É só que, de acordo com o livro, esse seria o tempo mais ou menos em que a fome da coisa abranda. É meio que como o espaço entre uma respirada cósmica e outra. Sim, uma respirada equivale a 27 anos. Os métodos de ação do Pennywise variam muito, e só quando eu vi a série, não me pergunte por quê, que eu percebi a criatividade que o Pennywise tem quando se trata de métodos de tortura e matança. Ele sempre tá procurando métodos novos de assustar e matar. E uma coisa que ele faz que me deixa de cara é que ele sempre usa o cenário ao redor, sempre usando elementos do que tá em volta para causar medo. Por exemplo, spoiler aqui, ele usa a estátua gigante de lenhador para assustar o Rich, que aparentemente conseguiu se salvar quando imaginou que aquilo era só uma ilusão. Só que é importante dizer que aquelas ilusões que o It faz não são ilusões, são manifestações reais mesmo. Só que ele pode fazer e desfazer elas quando ele quiser. Não seria uma boa ideia você ficar achando que é só ilusão, você vai morrer. E nisso foi chegando até os eventos dos filmes. No caso, o primeiro se passa em 1989, quando o Pennywise desperta. Eu não vou dar muitos spoilers aqui porque eu sei que tem gente que ainda não assistiu aos filmes, mas no final do filme,
Quando o Clube dos Predadores dá um cacete no Pennywise, o mesmo aconteceu no segundo filme, inclusive, muitas pessoas acham que é ali que ele tinha sido morto. Só que não é bem assim. Que nem eu disse uns minutos atrás, o Pennywise não é nada mais do que só um avatar de algo muito maior que aquele próprio mundo. Uma coisa caótica e infinita que não vai ser morto só com coragem e um pedaço de pau. Então, o que eles mataram ali foi só um avatar, a manifestação física da coisa no mundo, assim meio que matando a conexão dela com a cidade de Derry. E como a verdadeira forma dele tá lá no macroverso, eu acredito que vai demorar muito tempo para ele sequer pensar em voltar pra Terra de novo. De acordo com os livros, o It tem 3 formas: a forma física, que tem que seguir as regras de acordo com o que ele escolher. Por exemplo, se ele virar um lobisomem, balas de prata podem matar ele. A forma mais ambígua, metafísica, que é representada pelas Deadlights. E a forma final, no caso a forma verdadeira, que está muito além da compreensão humana, mas não pode passar para nossa dimensão por estar no macroverso. Uma outra coisa que é importante citar é que no filme o Maturin não aparece, mas no livro fica meio implícito que a tartaruga ajudou indiretamente o Clube dos Predadores a conseguir derrotar o Pennywise. Ele meio que ofereceu um caminho e bênçãos que protegeram eles. Caso contrário, eu não sei se eles conseguiriam derrotar a coisa, tendo em vista que ela é um ser sobrenatural, bem além das capacidades humanas. Então só outra coisa como essa para conseguir ajudar os humanos a derrotar, tipo Maturin. Não dizendo que ele foi o responsável por fazer o Clube dos Predadores derrotar o palhaço, até porque ele mesmo disse que não iria interferir diretamente, mas possivelmente foi uma virada de chave sim. O Pennywise já existe faz muito tempo, mas ele começou a ganhar mais popularidade agora depois dos filmes com o Bill Skarsgård. Inclusive ele entregou muito, tanto nos filmes quanto na série. Mas o It já existia antigamente em um telefilme de 1990, onde ele era interpretado pelo Tim Curry, que inclusive é um puta ator também. No filme antigo do It, no final ele vira meio que uma aranha gigante, que muitos diziam ser a verdadeira forma do Pennywise. Mas eu acredito que na verdade é só uma das muitas formas dele, até porque ele ser meramente uma aranha seria bem sem graça. Quer dizer, talvez pra época fosse até interessante, mas hoje em dia não. E fizeram referência a isso no segundo filme, que inclusive ficou bem da hora. Não existem muitas informações sobre os glamours, mas a gente sabe que eles podem mudar de forma e se alimentar de medo. Mas agora eu quero que você me diga aqui nos comentários se você já assistiu o filme ou a série. O que você acha sobre a história do filme? Eu acho que o Stephen King era muito louco quando escreveu essas histórias. Loucaço, mas deve ter fumado a deve erva ser da isso boa. porque ele é um dos melhores escritores de todos os tempos. Agora um salve para os abençoados que se tornaram membros. Essa lista que tá aparecendo aqui na tela é atualizada uma vez por mês. Então se você quiser garantir que o seu nome apareça aqui no final dos vídeos, já assine o seu membro, Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Aniara Latotep. Os benefícios são ter um selozinho aparecendo aí nos comentários, do lado do seu nome, ter o nome aparecendo no fim de todos os vídeos e ter acesso aos vídeos de forma antecipada. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Até. Aonde que eu ia imaginar que It vive no macroverso do lado de uma tartaruga que vomitou galáxias, que escolheu o planeta Terra pra vir aqui fazer o banquete. Ah, que é isso? Calma aí, o cara não tava normal, não tava puro não. Tomou muito whey com coca. Não é possível, pô. Mas, cara, o filme é muito legal, é um bom filme. Não é um filme que deixa com medo, mas é legal, é ok. Eu também tô mega surpresa aí com essa parte aí que eu também não conhecia, nem imaginar essas histórias loucas. E eu quero saber quem aí tem medo de palhaço. Tem gente que tem medo de palhaço, né? Tem gente que não gosta de palhaço, tem medo, sei lá. Felipe deve ter medo de palhaço. Escreve aí nos comentários qual é o seu maior medo. Escreve aí, rapaziada. Compartilha a sua experiência. Eu nunca tive medo de palhaço não, mas comenta aí se você assistiu o filme. E se você já assistiu a série, beleza? A série a gente ainda não assistiu. Vou esperar lançar todos os episódios primeiro. Tu achou meio louco, né? Essa história aí que ele contou. Doideira. O rapaz aí foi bem objetivo, eu concordo com a opinião dele. O link do vídeo original tá na descrição se você gostou da nossa reação. Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu O Efeito Casal.